Olá, você vai fazer prova militar? Perfeito! Então presta muita atenção, porque o segundo reinado é um assunto fundamental para qualquer um desses exames. Então, a partir de agora, joga tudo pro lado, desliga o telefone, foca na nossa aula, presta muita atenção, vem comigo nessa jornada e você pode ter certeza, vai fazer a diferença na sua aprovação. Não se esquece, dá o seu like, clica no joinha, se inscreve no canal e ajuda a gente, perfeito? Um abraço! E aí, tudo bem? Aqui é o Gustavo mais uma vez, com você. E hoje nós falaremos sobre o segundo reinado. Como são 49 anos de história, nós decidimos fatiar esses assuntos em etapas. Então, você vai poder ter a comodidade de estudar esses períodos ou essas etapas de forma isolada, o que vai gerar muito mais mobilidade e movimento para o seu estudo. Perfeito? Inclusive, os exercícios da nossa aula de hoje vão ser também feitos em forma de recorte, assim como vai ser a explanação da nossa aula. Então, como é que começa essa história? Vem comigo. Essa história começa quando Dom Pedro I abdica o trono brasileiro, indo para Portugal. Depois disso, nós temos um período chamado de período regencial, ao qual nós já vimos aqui também. Lembra? Esse período regencial tem a regência trina provisória, regência trina permanente, regência una Feijó e regência una Araújo Lima. Passado esse período, eu quero que você consiga entender que existia uma forte instabilidade, até porque nós também já vimos a balaiagem, a revolta dos males e todas as revoltas do período regencial. Ou seja, isso deixava muito claro uma profunda instabilidade. Porém, a Constituição feita por Dom Pedro I limitava que o seu filho, Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, assumisse o poder lá na frente, porque a idade era de 21 anos. E aí, então, o que vai acontecer? Os liberais que foram afastados do poder durante o período da regência de Araújo Lima, que contava com o apoio dos conservadores, fundam um clube. E esse clube é chamado de o Clube da Maioridade. A partir do momento em que esse clube é fundado e a ideia é difundida pelo país, ela inclusive chega ao futuro imperador Dom Pedro II. E quando essa ideia chega para Dom Pedro II, ele também gosta, ele também curte. E aí, a partir desse momento em que ele mesmo gosta da situação, ele mesmo compreende ela como positiva, os conservadores não poderiam se opor a ela. Por quê? Porque de maneira direta eles estariam se opondo ao imperador ou ao futuro imperador. Então, chegou num determinado ponto ou momento em que você vai chamar de o golpe da maioridade, ou mesmo, como o português é uma língua muito linda, antecipação da maioridade, tá? E aí Dom Pedro assume o Império Brasileiro aos 15 anos de idade, beleza? Então agora, preciso que você me acompanhe e entenda da melhor forma possível, de maneira muito objetiva. Vai aparecer para você agora uma imagem na tela. Chegou? Viu aí? Bom, o que eu quero que você consiga visualizar? O período de duração de 1840 a 1889. Logo, é um período longo, tá? E esse período longo vai ter vários detalhes e vários protagonistas. Na verdade, essas situações rendem até os dias de hoje. Escolhi para você uma imagem de Dom Pedro, ainda jovem, não com 15 anos, mas jovem, né? E você percebe que ao final desses 49 anos, mais lá na frente, você vai ver uma imagem de um homem que parece com uma idade muito mais avançada do que a idade que realmente ele tinha. Bom, se Dom Pedro agora chega ao poder, quais são as características? Primeiro pontinho para você diz, poder centralizado. É cultural na história do Brasil que você tenha um Estado provedor e centralizador,
tá? Então esse é o primeiro ponto. Todas as revoltas que aconteceram anteriormente significavam então um Estado descentralizado, que não era o objetivo central. Depois, o poder moderador, feito pela Constituição criada por Dom Pedro I, era o poder de uso exclusivo do imperador. Então, durante o período regencial, o poder moderador fica aposentado e, posteriormente a ele, o poder moderador volta justamente quando volta ao poder Dom Pedro II. Perfeito? O terceiro objetivo é manter a integridade do território. Ao mesmo tempo que é super positivo ter proporções territoriais continentais ao ponto de ser chamado de império, é extremamente desafiador conservar essa integridade territorial. Então isso é um desafio. Consequentemente, gerando essa estabilidade, essa integridade, nós vamos chegar no próximo ponto, que é o quê? A estabilidade do território, a estabilidade governamental, dando fim, então, aos movimentos separatistas. Perfeito? Até aí foi. Bom, qual vai ser, então, o contexto? Volta para mim. Beleza. Qual vai ser o contexto? O contexto é que o período regencial, ele acumulou uma série de insatisfações. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. A partir do momento que eu gero insatisfações, eu preciso buscar soluções para resolver essa minha insatisfação. O golpe da maioridade, ou se você preferir, a antecipação da maioridade de Dom Pedro, é inevitável. Essa ideia era defendida e difundida pelos liberais e, consequentemente, eles conseguem fazer com que essa ideia ganhe força. E no dia 23 de julho de 1840, na Assembleia Geral, ou seja, na reunião de todos os membros políticos, é anunciada a maioridade, vindo com a coroação de Dom Pedro. Cuidado! A maioridade é feita em 1840, porém o processo de coroação só acontece no ano seguinte, em 1841, tá? Então vamos lá. O que eu preciso que você entenda? Existe um cenário político no Brasil. E esse cenário ele tem que ter dois lados. Um lado que vai em determinado momento ser protagonista e um lado que em determinado momento vai passar a ser um antagonista. É assim que funciona. Perfeito? Então, o Brasil vai ser dividido em dois partidos. O primeiro partido é chamado de Partido Conservador, tá? O nome já diz, é para manter, né? É para manter, vamos dizer assim, congeladas determinadas situações ou arranjos sociais do período político brasileiro. Eles também são conhecidos como saquaremas. E por que esse apelido? Porque o Visconde de Itaboraí, que era um dos principais líderes do Partido Conservador, ele possuía uma propriedade em Saquarema. Em contrapartida, do outro lado, você tem o Partido Liberal. E o Partido Liberal, então, era um partido que tinha propostas um pouco mais arrojadas, mais à frente, e propostas de ruptura. Esse partido, então, fica conhecido como os Luzias. Revolta liberal que aconteceu na fazenda de Santa Luzia, ou seja, uma das maiores revoltas liberais que aconteceram na história do Brasil, aconteceu nessa fazenda, dando então o apelido ou o nome ao governo, ao Partido Liberal. Então você vai ter uma política onde você tem um tripé. Nesse primeiro tripé que eu estou dizendo para você, eu tenho a figura de Dom Pedro II aqui em cima, e de cada lado dele eu tenho os saquaremas e os luzias. E a história vai fazer com que esses personagens fiquem variando ao longo do tempo como se fosse uma balança. Então, eles vão ter uma alternância de poder. E, consequentemente, para conseguir essa projeção no poder central, em determinado momento, eles vão mexendo com a ideia e com a vaidade do imperador. E dessa forma, eles vão se alternando ao longo do segundo reinado. Ok? Só que tem um problema. Esse cenário político brasileiro, ele era inspirado no cenário político inglês, com uma diferença que fazia com que tudo não fosse mais igual. Ou seja,
No parlamentarismo inglês, o rei não opinava. E no parlamentarismo brasileiro, ou do Império Brasileiro, o imperador opinava em tudo. Então, ele fica conhecido na história como parlamentarismo às avessas, porque, na verdade, ele é o oposto daquilo que acontece na Inglaterra. Perfeito? Ou seja, o imperador, se fazendo valer do poder moderador, ele vai poder intervir, ele vai poder alterar qualquer coisa que seja determinada pelo parlamento, graças ao poder moderador. Perfeito? Então, até aí, sem estresse. O segundo reinado, ele vai ser pautado em um tripé, aonde esse tripé aparece pra gente aqui: exército, igreja e cafeicultores. Então, desse exato momento, eu quero que você entenda que o exército vai ter uma importância fundamental nesse governo, principalmente após um determinado episódio. A igreja vai ter um poder absurdamente forte também no segundo reinado, e os cafeicultores é que fazem a economia do país funcionar. Então, dessa forma, conforme os apoios desse tripé vão diminuindo, o segundo reinado não consegue mais se manter. E aí, consequentemente, é quando você vai ter a queda e a proclamação da República. Então agora, a gente vai para a primeira etapa. Essa primeira etapa é chamada de Guerra do Paraguai. Ela começa em 1864 e vai até 1870. Bom, as nações platinas, ou seja, banhadas pelo Rio da Prata, são Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. E essas são as 4 envolvidas nessa questão. Essas são as nações protagonistas do episódio histórico, ok? Qual é o contexto? O Rio da Prata possui até hoje uma altíssima navegabilidade, o que favorecia ao acesso à parte central do Brasil, que era muito mais difícil por terra, e ao mesmo tempo relações de comércio. Existia uma pequena questão sobre disputas territoriais, e ao mesmo tempo existia também uma questão no Uruguai que desencadeou uma guerra civil. Essa guerra civil era para determinar, afinal de contas, qual partido uruguaio iria controlar o poder. Solano Lopes era um ditador paraguaio, ok? Na verdade, ele é o último herdeiro dos ditadores paraguaios, de aproximadamente 3 gerações. Então, Solano Lopes, ele via com bons olhos a problemática que acontecia no Uruguai. Bom, como é o desenrolar dessa situação? A Argentina tinha um interesse de combater a questão da guerra civil uruguaia. E dessa forma, a Argentina, então, vai começar a oferecer uma aliança aos opositores do Partido Blanco. Então, vê se você consegue acompanhar. Existe uma guerra civil acontecendo no Uruguai, aonde Solano Lopes vê essa situação com bons olhos, ditador paraguaio, mas ao mesmo tempo você vai começar a perceber uma intermediação da Argentina para fazer com que os seus aliados entrem no poder. A verdade que eu vou te contar aqui é o seguinte: nenhum país apoia outro sem nenhum tipo de interesse, tá? Então, ao mesmo tempo que a Argentina apoiava para tentar diminuir ou acabar com a guerra civil, ela vai ter, consequentemente, um conjunto de interesses. Dentre essas ideias que existiam ali do apoio argentino, você tinha a concepção e a ideia de um livre comércio entre as nações e uma livre navegação pela Bacia da Prata, ok? Ou seja, essas seriam as vantagens de se formar essa situação de apoio. A partir do momento em que o Brasil também se aproxima, por que o Brasil se aproxima? Porque a navegabilidade do Rio da Prata feita pelo Brasil conseguia fazer com que nós acessássemos
tanto Cuiabá quanto Mato Grosso. Então essa questão da navegabilidade favorecia e muito o Brasil. A partir desse momento em que a Guerra Civil Uruguaia dificultava o livre trânsito pelo Rio da Prata, era fundamental que outras nações começassem a intervir, porque essa situação iria respingar e trazer problemas para elas. Então o Brasil começa a se intrometer, vamos dizer assim, né? Ele começa a intervir nas questões paraguaias. E isso foi interpretado com maus olhos por Solano Lopes. Vale a pena você entender que a mente de um ditador, ela sempre vai ser controladora e sempre vai ser autoritária. Então, quando alguém faz algo que um ditador não vê com bons olhos, ele se sente, obviamente, desafiado. Em 1864, o Brasil invade o Uruguai, tira os blancos do poder e coloca os colorados, que eram os dois partidos que estavam disputando ali o controle do país. Isso gera uma situação de extremo descontentamento com o Brasil. Então agora se formou um clima de animosidade, onde a Argentina também fez alguma coisa, mas está ali de fora olhando a situação, e isso acaba por desencadear o conflito. Os paraguaios, então, aprisionam uma embarcação brasileira, mostrando de maneira bem explícita o seu descontentamento e invadem também o Mato Grosso. O problema da Guerra do Paraguai, um dos problemas da Guerra do Paraguai, é que o Brasil, por não saber o tamanho das forças paraguaias ou até mesmo desdenhar delas, não tinha a mínima noção de que o conflito iria durar tanto tempo. A ideia do Brasil é que fosse uma guerra curta, que fosse uma guerra rápida. E não foi isso que a história nos mostra. Os paraguaios, então, invadem o Rio Grande do Sul, região controlada pelo Brasil, mas também invadem Corrientes, que é uma província argentina. Motivo que faltava para a Argentina entrar de cabeça no conflito. A partir desse momento que agora Brasil e Argentina têm algo em comum, vai fazer muito sentido. Lembrando que eles estavam defendendo os interesses uruguaios e os seus por tabela. Então é formada uma tríplice aliança. Cuidado, por favor, não confunda com a tríplice aliança da Guerra da Europa. Não é isso, eu não estou falando dessa guerra. Eu estou falando do maior conflito da América do Sul, ou da América Latina. Perfeito? Então a Tríplice Aliança é formada por Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Motivos que explicam a duração longa desse conflito. Primeiro, a geografia do terreno era extremamente desfavorável para a realização de manobras militares. Ponto. Isso já é difícil. Até porque, como já diz, para se fazer a guerra é necessário conhecer o território, tá? Sun Tzu. E o segundo ponto é que não havia um conhecimento explícito sobre as tropas inimigas, ou, se você preferir, sobre as tropas paraguaias. Dessa forma, a situação vai se desencadear numa corrente de batalhas. 1865, 1866, 1868, 1869. Agora, o que eu quero que você consiga entender acima de tudo é: esse conflito, essa guerra, promove também a ascensão social do exército na política brasileira, gerando importância para ele. E algumas determinadas figuras da história saem dessa guerra como extremamente vitoriosas. Primeiro presidente da República da Espada, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, também sai destacado desse evento. E claro, por que não, principalmente Duque de Caxias, que recebe tal título graças a esse conflito. Vale a pena você lembrar que Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, era casada com um francês que não era benquisto pela população brasileira, justamente por ser estrangeiro. Consequentemente, por uma estratégia política, Gastão, ou o Conde Deu, foi mandado
para não uma frente de batalha violenta, mas foi mandado para a Guerra do Paraguai para poder voltar dela como um herói de guerra. Ou seja, essa jogada política também serviu para tentar melhorar a imagem que o mesmo tinha diante da população brasileira. Então, a primeira batalha acontece no mês 7 de 1865, chamada de Batalha do Riachuelo. Essa batalha é naval. Posteriormente, em mês 9, 1866, Batalha do Curupaiti. Nessa batalha, os aliados saem derrotados. Então isso é muito ruim, porque nunca se esperava que o Paraguai fosse ganhar frente a 3 outros países. Posteriormente, em mês 7 de 1868, você tem os aliados tomando o forte de Humaitá. E, consequentemente, isso gera uma virada de jogo no conflito. Por que, Gustavo? Isso gera uma virada de jogo no conflito porque o forte de Humaitá era a principal fortificação de defesa paraguaia. Então, moralmente falando, o Paraguai começa a se sentir abalado e ele começa a perder força. Posteriormente, você vai ter a invasão e o saque de Assunção em janeiro de 1869. Então, resumidamente falando, o que eu quero que você entenda é que, inicialmente, na Batalha de Riachuelo e Curupaiti, você vai perceber que o Paraguai ganha força e, consequentemente, isso mexe com os ânimos, com a moral e com a confiança do Paraguai. Mas quando a sua principal fortificação é tomada pelos aliados, o jogo da guerra vira. E, consequentemente, virando, agora os aliados se sentem mais estimulados para fazer ou finalizar a guerra. O fim da guerra acontece em 1870, no lugar chamado de Cerro Corá. E nesse lugar é onde é perseguido, encurralado e morto Solano Lopes. Ok? Que era o principal ditador paraguaio que faz frente aos aliados Brasil, Uruguai e Argentina. O saldo dessa guerra é extremamente nocivo para todos os lados. Entre 100 mil a 150 mil mortes. A população paraguaia fica reduzida a idosos, mulheres e crianças. Nas últimas batalhas, as tropas de Solano Lopes não passavam da faixa etária de 15 anos de idade, porque os homens já haviam sido mortos. O problema é que o Brasil vence essa guerra junto com a Argentina e junto com o Uruguai. Porém, essa guerra é vencida no campo de batalha e é perdida no campo econômico. Porque se você parar para pensar, o custo desse conflito foi mais ou menos em torno de 614 mil contos de réis aos cofres brasileiros. E você mesmo acha que o Brasil tinha nos cofres 614 mil contos de réis? Claro que não. Então parte dessa guerra vai ser financiada pela Inglaterra. Então, aquele país que proclamou a sua independência lá no 7 de setembro, que já nasceu endividado, pagando uma indenização de 1 milhão de libras esterlinas para a Inglaterra, vai aumentar sua dívida externa, graças à Guerra do Paraguai. E esse foi o problema, porque a guerra curta se tornou longa e a guerra barata se tornou cara. Então o Brasil vence a Guerra do Paraguai, mas em contrapartida perde a economia. Perfeito? Esse é o ponto mais importante que você precisa entender e saber. Bom, agora eu separei 2 questões para a gente resolver sobre esse assunto especificamente falando. Então olha só, vai aparecer aí para você na tela 2 questões da ESA. A primeira questão diz assim, ó: em resposta ao ataque paraguaio à província de Corrientes, na qual na aula de hoje você aprendeu que pertencia à Argentina, que foi atacada no mesmo ano em que foi atacado o Rio Grande do Sul, foi assinado um tratado que deu origem à Tríplice Aliança,
Os países que fizeram parte dessa tríplice aliança foram: letra A, Argentina, Brasil e Chile. Pé! O erro está no Chile, porque os países que fazem parte da Bacia Platina excluem a opção Chile. Lembrando, países que fazem parte da Bacia Platina: Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Letra B, Argentina, Brasil e Uruguai. Bom, o quarto é o Paraguai, mas se está todo mundo contra ele, então Argentina, Brasil e Uruguai compõem o seu gabarito, que é a letra B de bola. Letra C, Brasil, Uruguai e Paraguai. Na verdade, o Paraguai estava do lado oposto do conflito. Então, por essa razão, nós eliminamos a letra C de cachorro. Letra D, Brasil, Argentina e Chile. Se você prestou atenção, a letra D de dado é o oposto da letra A. Argentina, Brasil e Chile. Brasil, Argentina e Chile. Então, se você eliminou a letra A, por uma lógica, você vai eliminar a letra D. E por fim, sobra para você a letra E. Paraguai, Chile e Argentina. Se até o momento todas as opções em que apareceu o Chile está classificada como errada, a letra E também vai ser dada como errada. Reforçando para você, as nações platinas são Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Se o Paraguai é o lado oposto da guerra, sobra Brasil, Uruguai e Argentina, o que reforça para a gente de que o gabarito da questão é a letra B. Agora olha a próxima questão. Entre as causas da guerra da Tríplice Aliança, temos letra A, disputa pela livre navegação na Bacia do Prata. Bom, para aí. Lembra que a Guerra Civil Uruguaia gerava um entrave da navegabilidade do Rio da Prata? Então, consequentemente, isso prejudicava o Brasil e também, simultaneamente, prejudicava a Argentina? Vou ler de novo a pergunta. Entre as causas da Guerra da Tríplice Aliança, temos a disputa pela livre navegação na Bacia do Prata. Consequentemente, o gabarito da questão é a letra A. E aí você deve estar se perguntando assim, beleza, ok, mas Gustavo, eu exijo que você me explique as letras B, C, D e E. Moleza, vem comigo, ó. Letra B. Controle sobre as exportações de prata e estanho vindos da Bolívia. Gente, se é uma guerra platina, ela envolve Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, a Bolívia não tem nada a ver com essa história. Por isso que a letra B está errada, porque é B de Bolívia. Letra C. Interesse da Inglaterra em dominar o mercado de exportação de erva mate. E aí, não precisaria ser um conflito platino, porque a erva mate era produzida ou na Argentina ou no Rio Grande do Sul. Logo, não faz o menor sentido uma nação europeia como a Inglaterra estar envolvida, a não ser no âmbito de financiar o conflito. Por esse motivo, a letra C também se encontra como errada. Letra D. Desejo do presidente Solano Lopes em anexar o Uruguai. Ora, nós vimos na aula de hoje que ele não queria intervir na situação que acontecia no Uruguai. Muito pelo contrário. Então, Solano Lopes não tinha interesse de anexar nada, o que faz com que a letra D esteja errada. Agora, vamos para a letra E. Preste atenção. Apresamento do navio Marquês de Olinda, que levava o presidente da província de São Paulo. Horas, ele está te perguntando causas da guerra ou consequências da guerra? Então, quando o Brasil se intromete, intervém na questão uruguaia, é quando Solano Lopes, então, começa a prender embarcações brasileiras em sinal de retaliação. Então, isso não desencadeia o conflito, isso é uma consequência do conflito e não uma causa. Por essa razão, a letra E também é classificada como errada. Logo, o que sobra para a gente é a letra A, disputa pela livre navegação na Bacia do Prata.
até porque essa situação uruguaia e esse impedimento de navegação prejudicava tanto o Brasil quanto a Argentina. Perfeito?